enviadas para Angola e no Cunene eram vendidas em diferentes regiões. A Polícia Nacional conseguiu apreender 2 viaturas. Os homens estão a monte. Vai conhecer também aqui a história de homens que insistem em praticar roubos na via pública. Há até aqui a história de um cidadão que é deficiente físico, com muletas, e que dedicava-se a assaltar viaturas na via expressa. O programa mais social da televisão pública de Angola começa agora. Votos renovados de muito boa tarde. Já sabe, o Ecos e Factos traz, como sempre, nesta primeira parte, o trânsito. Professor Júlio Quental já está aqui. Muito bem-vindo, professor. Verdade, Safeca, é um prazer imensurável estar aqui consigo e peço licença aos nossos caríssimos telespectadores para adentrar para as vossas casas, levando informações relativas à mobilidade e não só, porque o Safeca continuará com diversas informações que são de interesse dos nossos telespectadores. E a sexta-feira costuma ser, professor, um dia muito complicado em relação ao trânsito. Correto. Muita gente lá em casa exagera também. Correto. Daí que iremos mostrar, portanto, os dados da sinistralidade para evidenciar isto que o Safeca está a dizer. Dá a impressão que a partir de sexta-feira ou quinta-feira, portanto, as pessoas são tomadas de um espírito qualquer esquisito que os leva à inobservância das normas e que resulta naqueles números esquisitos relativos a sinistros rodoviários. Professores, mais alguns momentos. Já agora vamos fazer aqui a análise do trânsito. Hoje temos assim um problema com a imagem a frisar em certa medida. Estamos no entroncamento, não conseguimos ver aqui, divisar muito bem as imagens. Enquanto vamos resolvendo este problema aqui, professor, diz-me, que via que tomou antes de chegar aqui, ou ao chegar aqui? Foram inúmeras vias, passei aqui pela Teixeira, Golfo 2 e no Golfo 2, aquela zona que foi requalificada, que eu disse há dias, o retorno ali do Golfo 2, infelizmente o trabalho foi muito mal feito e temos aqui realçado de que aquelas pessoas que são demandadas pelo Estado para representá-lo em negócios jurídicos, muitas das vezes portanto, não o fazem com zelo, com o zelo e com a dedicação que seria de esperar. Portanto, menos de um mês que a obra foi concluída e já se percebem buracos portanto, isto é que é esquisito. As pessoas devem ter, devem desempenhar funções com zelo e dedicação. Esta zona parece-me ser os combatentes, aquele cruzamento ali dos combatentes. E, portanto, neste cruzamento, embora não se consiga divisar com a qualidade que se pretende, mas consegue-se ter uma ideia. Portanto, neste cruzamento, o trânsito é regulado também por sinais luminosos. Mas estabelece o quadro de história que sempre que os sinais luminosos não se encontrem funcionais, prevalecerá aí o que é a regra de prioridade, isto é, a posição relativa entre veículos. Quer dizer que os da direita, os que vêm do 1º de maio, têm prioridade em relação àqueles que saem do Quinaxixa a subir. Portanto, é fundamental que na aproximação das interseções, para que os condutores possam executar e perceber a norma prioridade, é fundamental que reduzam a velocidade. Até porque é normativo. A norma diz isso. Ao aproximar-se de um cruzamento ou entroncamento, o condutor deve reduzir a velocidade para avaliar se tem ou se perde prioridade e aqui no caso percebe-se, Safeca, que aqueles condutores não cedem passagem aos peões, embora exista ali o quê? Uma demarcação, correto? Exatamente. Portanto, é o comportamento que se espera de alguém que seja educado, alguém que tenha passado por um processo de formação do Código de Estrada para então aplicar as normas. Porque também, Safeca, é um problema de educação. Ceder passagem a um peão, além de todo o processo formativo enquanto condutor, também tem a ver com educação. E aqui gosto de ir buscar aquela frase célebre de Tom Jefferson, que diz que quando os homens são éticos, as leis tornam-se desnecessárias. Certo? Porque o nosso sentido ético deve ser a bússola, dizendo alto lá. Aqui o adequado é isto. Não tem a ver essencialmente com moral, mas sim com ética. Porque a ética
é a forma mais assertiva de estar na vida. E é igual aqui, na China ou na Conchichina. Em todo o lado. Esta é a situação aqui no entroncamento. Hoje, apesar destas condições não muito boas com as imagens, ainda assim é possível acompanhar a partir daqui estas implicações, estas impressões em relação ao trânsito. No entroncamento faz-se bem o trânsito. Vamos para outra zona da capital continuar a avaliar o trânsito. Professores, o que é que temos a seguir? Aqui é o 1º de maio. Corretíssimo. Portanto, deve ser um dos largos mais referenciados do país, não é? É um largo célebre. Portanto, não tem aquela aparência que gostaríamos que tivesse, mas ainda assim ainda percebe-se aquele verde verdejante. E aqui dever-se-iam colocar as marcas no pavimento. Percebe-se que esfumaram-se ou estão a esfumar-se. E já que o dissemos que as marcas rodoviárias são de extrema importância para a ordem e organização do próprio trânsito. Os condutores terão percepção do posicionamento adequado em razão do trajeto que pretendem seguir pela demarcação. Quero aqui realçar que nos termos da linha C do artigo 31º do Código de Estrada, certo? Todo condutor que se encontra a fazer a rotunda goza de prioridade em relação àqueles que vão entrar para a rotunda, certo? E aqui temos uma situação em que é uma exceção à regra. Enquanto que a regra diz que nas interseções a prioridade pertence aos condutores da direita, aqui especificamente a linha C do artigo 31º do Código de Estrada diz que aqui não se aplica essa norma porque nas rotundas a prioridade pertence ao condutor que estiver a fazer a rotunda. Aqui esses condutores só pararam para ceder passagem aos peões, certo? Pois. Porque se não houvesse ali peões, o direito de passar primeiro seria dos condutores da rotunda. Portanto, não se esqueçam disso. E mesmo que não haja sinalização que obrigue os condutores que vão entrar para a rotunda a ceder passagem, mesmo que isso não ocorra, mas em razão desta norma, aqui foi há bocado de referência à linha C do artigo 31º, em razão desse facto, nas rotundas, os da direita afrouxam e cedem prioridade. Esta é a situação aqui no Largo 1º de Maio, circulação fluida, pelo menos é o que se pode divisar aqui nas imagens, já sabe, viemos avisando aqui desde o dia de ontem que poderá, a partir de segunda-feira, deixar uma mensagem, até mesmo para o professor Júlio Quental. Quer saber de alguma coisa em relação ao trânsito? Tem alguma dúvida? Poderá participar. Estamos a fazer tudo para que este programa seja melhor para si e conte com a sua participação. O número é 936 45 57 14. Poderá trazer tudo, até o que acontece aí, no seu bairro, na sua rua. Queremos mostrar aqui uma Angola melhor. Angola porque lutamos todos os dias. Professores, o que é que temos a seguir? Portanto, aqui temos o Largo 21 de Janeiro, não, é mais à frente. É aqui, portanto, no Cacenda, é o que é o Largo do Cacenda. Portanto, aqui aplica-se a mesma norma, isto é, os condutores que estiverem a fazer a rotunda gozam de prioridade em relação aos que vão a entrar. E é bom perceber que os condutores cumprem com essa norma. Os que estão à direita afrouxam e vão devagarinho entrando que é para a rotunda, cedendo passagem os que estão a fazer a rotunda. Portanto, aqui o trânsito processa-se de forma correta, há observância da parte dos condutores em relação a esta norma e não há grandes notas de realça. E só para corroborar com o que disse há bocadinho, quer dizer, a participação a partir de segunda-feira dos telespectadores, isto mostra que o Ecos e Factos é um programa inclusivo, que não exclui ninguém. Quer integrar cada vez mais os seus telespectadores e isto é muito bom. Acredito que uma salva de palmas seria muito adequada. Exatamente. Esta é a intenção, professor Júlio Quental. Agora, vamos então à rubrica Como Então Você? E hoje, professor, na rubrica Como Então Você, temos então estas mulheres que vão aí nesta motorizada. Meu Deus, Safeca. Isto é uma situação, quer dizer, mototaxista que periga a vida de passageiros. Estão aí estas mulheres que vão nesta motorizada de 3 rodas e uma delas, por incrível que pareça, dorme.
Meu Deus. Uma delas Adormeceu, dorme. não é? Esta mulher aqui está mesmo a dormir na motorizada. E numa posição que diga-se perigosa. Muito perigosa. Muito perigosa, professor. Esta aqui é uma situação flagrada, né, pelo Ecos e Factos, né, numa das vias do nosso país. Correto. Está aqui. Esta é uma situação que trazemos aqui hoje. Mas temos outra. Ok. Regi, passe-nos então outra imagem para esta rubrica. Como é então você? E aqui está. Meu Deus. E os protagonistas São sempre os mesmos. são os mesmos. Está claro aqui. Portanto, quem pensa que andamos a bater no ceguinho, a bater no motociclo, não. É que eles colocam-se a jeito, como se diz, colocam-se a jeito para que sejam então referenciados como algo negativo. Repara, transporte irregular, já o dissemos aqui ontem, em que as dimensões da carga excedem ao do veículo, isto contraria o disposto no Código de Estrada no que tange ao transporte de carga. Certo. Não deve ser feito desses moldes. E realça, Feca, ainda ontem eu disse, estes condutores são useiros e viseiros em cumulativamente violar a norma prevista nos termos do artigo 115, que é a sujeição a matrícula desses veículos. E o mais engraçado é que as autoridades o permitem. Eles só fazem isso, Safeca, porque não há mão pesada. Porque se a mão for pesada, e é o que se tem dito, a eficácia da norma depende muito do rigor da fiscalização. Se houver uma fiscalização rigorosa e houver certeza na punição, certeza, não, cometesse isso, certamente, conforme aconteceu com Adão. Exatamente. Se comeres daquilo, certamente morrerás. Não é hipoteticamente, certamente ele comeu e morreu. Então o ser humano é educado nessa vertente. Para o cometimento do ilícito, haverá uma sanção correspondente. E isso que tem que acontecer. Enquanto não acontecer, enquanto não houver sanções, haverá o sentimento de quê? Impunidade. No caso anterior, Safeca, o mototaxista colocou as pessoas em risco, mas elas próprias também assumiram este risco. Aquela senhora que vai ali pendurada na moto e a adormecer, a escabecear, ela assumiu o risco, quer dizer, ela colocou de lado a importância da vida dela, o valor da vida dela e o valor que a vida dela representa para os filhos que estão à espera em casa, certo? As pessoas colocam outras pessoas no mundo, no caso os filhos, esquecem-se que a garantia da tutela daqueles meninos que ela pôs no mundo depende dela. As pessoas têm que salvaguardar a sua vida, não só no seu próprio interesse, mas no interesse daqueles que trouxeram ao mundo. Porque parece mentira, se eles falecerem, certo? Está o tio, a prima, mas não será a mesma coisa. O amor da mãe, o amor do pai são insubstituíveis. Pois é. Professor, é exatamente esta situação com motorizadas que nos leva para a próxima matéria aqui no Ecos e Factos. Já que contamos a história do acidente no Bié. Continuam as buscas de 3 pessoas desaparecidas num dos rios do Bié. A motorizada capotou no rio Conjo e as pessoas ainda lá estão, desaparecidas. As águas calmas do riacho não ajudam de forma alguma, não facilitam a busca destes corpos. Até agora, 3 pessoas continuam desaparecidas. Professores. Meu Deus. E aí está, é o reflexo da irresponsabilidade no espaço rodoviário. Quem se propõe conduzir um veículo transportando terceiros, certo? Deve ter o cuidado de exercer a atividade com segurança, porque a vida destes, a vida dos passageiros, a sua integridade física é da sua responsabilidade. E não é por outro motivo que o legislador, isto é, no Código de Estrada, no seu artigo 129, estabelece que todos os veículos a motor em circulação, certo, devem realizar o quê? O seguro de responsabilidade civil. Por causa destes casos. Porque as perdas e danos resultantes do exercício da condução, certo?
são reguladas no Código Civil. É por isso que o indivíduo, se não tiver dinheiro, despoleta o seguro de responsabilidade civil para que então, em razão de danos provocados a terceiros, aí aparece a seguradora para cobri-los. Só que, infelizmente, as próprias autoridades cometem uma lacuna grave, há aqui cumplicidade das autoridades, porque, via de regra, os agentes de trânsito não exigem, não cobram, portanto, não impõem esta obrigatoriedade. Dizer, olha, meu caro amigo, pare, bom dia, documentos do veículo, o seguro, o IVM, exigem dos automobilistas, mas raramente ou nunca exigem aos motociclistas. Por quê? E é por isso que a maior parte deles não repara os danos e perdas provocadas a terceiros em razão da inobservância de normas rodoviárias. Portanto, aí as autoridades têm que ser contundentes. E até se quer que eu lhe diga, Safeca, este comportamento das autoridades viola o princípio da igualdade, que é um princípio constitucional. Então, se eu sou condutor de um automóvel e o outro é condutor de um motociclo, ambos somos condutores de veículos motorizados. Se a norma estabelece que os condutores de veículos motorizados devem ter seguro, por que exigem a mim e não exigem o outro? Certo? Viola o próprio princípio da igualdade, de tratamento desigual. Desigual. É isso aí. Continuam as buscas em relação a estas três pessoas desaparecidas na província do Bié, no Rio Conjo. Já sabemos que são 3 pessoas da mesma família. Entre eles estão 2 irmãos, um rapaz e uma menina. Os serviços de proteção civil e bombeiros continuam a fazer tudo ao seu alcance para localizar os corpos. Não está uma tarefa fácil, definitivamente. Hoje mesmo, para hoje, sexta-feira, já terminaram as buscas. A equipa de reportagem da TPE que esteve no local está de regresso e está confirmado. Hoje não foi igualmente encontrado nada no local. O rio, as águas tranquilas do Rio Conjo não estão a facilitar. Os bombeiros dizem mergulhar, aqui em cima, calmia. Água com temperatura amena, mas lá embaixo muito frio. Esperamos nós que rapidamente consigamos então trazer solução, encontrar estes corpos e entregá-los a famílias. Vamos então, professores, ao gráfico. Agora é o nosso gráfico, professor. E são esses números que nos abalam, que mexem com o nosso coração. E estes números devem mesmo nos levar à reflexão, porque esses números são pessoas, são factos. Safeca, para o dia de ontem tivemos 24 acidentes, há aqui uma paridade. 24 acidentes para o dia de ontem contra 24 acidentes de anteontem, certo? Portanto, não houve nem acréscimo nem diminuição. E estes 24 acidentes, certo, produziram 5 mortos para o dia de ontem. E outra paridade, de igual forma para o dia de anteontem. E temos aqui um acumulado de 10 mortos em apenas 2 dias. Quer dizer, uma dezena de mortos em 2 dias em razão de acidentes rodoviários. E estamos a falar de mortos in situ, não aqueles que pereceram, evoluíram, correto, após o acidente. Estes 24 acidentes produziram também 24 feridos. E temos outra paridade, 24 para o dia de ontem e 24 para o dia anterior. E temos ali um acumulado de 48 feridos para 2 dias, 48 feridos. Destes 24 feridos, Safeca, 16 são graves para o dia de ontem contra 15 do dia anterior. E houve um incremento, certo? De Para terminar, temos os feridos leves, que, portanto, foram 6 para o dia de ontem contra 9 do dia anterior. Houve ali um decréscimo de 3, mas estamos a falar de números altos. Se percebermos, Safeca, o total de feridos são 48, o total de feridos graves são 31 e o total de feridos leves são 15. Portanto, são as dezenas. Acidentes, as dezenas. Mortes, as dezenas. Feridos, as dezenas. O que é que nós queremos? Pois é. Está a faltar empatia no espaço rodoviário. Continuamos a transformar as nossas estradas em palcos de dor e de morte. Pois é. Se a nossa média são de 10 feridos ou 10 mortos em 2 dias,
depois é só vermos no final do mês. Portanto, estamos a matar muita gente no espaço rodoviário. Exatamente. Daí que Safeca, as autoridades têm que começar a depurar, têm que começar a separar o trigo do joio. Todos aqueles que cometam crime no espaço rodoviário, e porque o Código de Estrada remete isto, certo? Remete isto nos termos do artigo 135, que se debruça sobre o concurso das infrações, remete para o Código Penal, certo? Estabelece, quer no artigo 67 do Código Penal, a inibição de conduzir, que vai de 1 a 24 meses, e quer aquilo que estabelece o artigo 111, que promove a cassação da carta de condução quando a inobservância nos leva a um conjunto de fatores. Portanto, quer dizer que nós temos ferramentas para começar a depurar. Cometeu esses ilícitos, fica sem a carta. Cometeu aqueles ilícitos, é privado da liberdade, já que a inobservância das regras do Código que culminem em morte são tipificadas como homicídio negligente. Temos que começar então a aplicar e ir ao bolso das pessoas. Você cometeu estes ilícitos rodoviários que lesaram terceiros, produziram perdas e danos, então vai ao bolso. Não consegue pagar hipoteca casa, aí as pessoas vão começar a dizer alto lá. Tem que começar a respeitar, porque corre o risco de ficar sem a casa por ter provocado um ilícito ou por ter cometido um ilícito rodoviário que redundou em responsabilidade material. Temos que ser mais contundentes. Sabe? Hoje, na conversa com o cidadão, aqui em Luanda, e porque finalmente, como não podia deixar de ser natural, as pessoas acompanham programas Ecos e Factos, acompanham esta abordagem, e hoje foi um cidadão quem me disse que testemunhou pessoas que provenientes de outras regiões do país, que chegam aqui em Luanda, num dia estão a conduzir um carrinho de mão e no dia seguinte já são mototaxistas, professor. Quando a norma estabelece um conjunto de pressupostos, quer o Código do Estado no seu artigo 119, que remete para o Decreto Presidencial 203/16 de 29 de setembro, um conjunto de pressupostos para que o indivíduo se habilite a condutor de veículos a motor. Quer dizer, está tipificado por lei. Quando nós permitimos que essas pessoas, sem observância dos pressupostos legais, exerçam determinadas atividades, estamos a ser cúmplices dos ilícitos resultantes deste comportamento. E as autoridades não devem permitir que isso ocorra. Exatamente. É o caso da emissão das licenças de condução emitidas pelas administrações, certo? Em inobservância àquilo que a lei estabelece. Chega lá um indivíduo, bom dia, eu quero uma licença de motociclo, não há problemas, 20 mil kwanzas, passa cada daqui a 2 dias. E quando a lei estabelece um conjunto de pressupostos. Isto é que é Professor grave. Júlio Quental, foi um enorme prazer tê-lo aqui. Nós esperamos que esta abordagem venha, em certa medida, se refletir nos números que nos vai apresentar na próxima semana. Esperamos que na segunda-feira tenhamos números bem melhores do que os apresentados esta semana. A TPE agradece, professor. Dispõe essa fé, que é um prazer imensurável estar aqui. E que Deus permita que regressemos todos a casa sãos e salvos. Que assim seja. O Ecos de Facto continua e agora vamos continuar a falar sobre sinistralidade. Hoje é sexta-feira, um dia de muitas preocupações, principalmente em relação a acidentes na via pública. É dia para muitos dias de exageros. Exageros no consumo de álcool, exageros até de ficar toda a noite acordado e depois pegar o volante já cansado. O resultado já sabemos. Acidentes. É no final de semana que os números sobem, atingem o seu pico. Por isso, vamos a uma conversa relacionada à sinistralidade com o subinspetor Carlos Massochi, que já está aqui entre nós. Subinspetor, muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas Safeca. Boa noite a todos os telespectadores da televisão pública da Cor. Exatamente. É sexta-feira, entre nós, um dia de muitas preocupações. Este programa também dedica-se a fazer uma análise cuidada em relação ao comportamento na estrada. E na sexta-feira, como é que tem sido normalmente?
Bem, naturalmente que as sextas-feiras é considerado, para algumas pessoas, é considerado como Dia do Homem, mas temos que reconhecer aqui também que não é, na verdade, o Dia do Homem, porque tem havido um exagero por parte dos nossos condutores naquilo que tem a ver com o excesso, principalmente o excesso de velocidade, não é? A condução sob influência de álcool e outros fatores, como também o desrespeito às normas que regulam o Código de Estrada. Portanto, nós viemos aqui hoje, de facto, chamar a atenção aos nossos condutores, no sentido de adotarem uma condução prudente, uma condução cautelosa, no sentido de evitarmos acidentes, até porque o índice de sinistralidade rodoviária continua a ser a segunda causa de morte e a primeira deficiência física. Daí a preocupação do Estado angolano em reduzir até 2030 o índice de sinistralidade rodoviária. Que medidas é que têm estado a ser aplicadas no sentido de reduzir os números? Bem, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, enquanto um órgão metodológico, tem a competência, portanto, de exigir medidas de prevenção para efetivamente diminuir o índice de sinistralidade rodoviária. Repare que uma das medidas, por exemplo, que a Polícia Nacional adotou recentemente é a implementação de 2 centros de expensão periódica obrigatória que estão a funcionar na capital, na capital do país, em Luanda. Temos 2 centros para diminuirmos também os acidentes que são causados através do mau estado técnico de determinados veículos. Portanto, o Código de Estrada, ele remete-nos a um regulamento específico, o Decreto 167/10, de 3 de agosto, que vai falar, portanto, sobre os centros de expensões periódicas e houve um concurso no ano de 2020 em que concorreram várias empresas para, portanto, a construção e exploração de centros de expensões. Portanto, até agora temos 2 centros a funcionarem. Os nossos condutores podem sim se dirigir a estes centros para poder então fazer a inspeção periódica e aferir o estado técnico dos seus veículos. Uma outra medida também que a polícia adotou vai se implementar daqui a pouco os exames multimédia, que vai tirar alguma subjetividade dos examinadores e passarão então esses condutores a serem examinados diretamente com o sistema informático que estamos aqui a nos referir aos computadores, em que o candidato não vai poder, portanto, o examinador como tal não vai poder fazer diretamente a questão ao candidato, mas sim o computador, aonde serão submetidos a 30 questões, errando 3, portanto, tem como resultado negativo. Isso vai também levar-nos a ter candidatos a condutores de qualidade e vamos efetivamente evitar o índice de sinistralidade rodoviária. Hoje, qual é o principal fator, qual é a principal causa da sinistralidade rodoviária? São as vias? É o uso excessivo de álcool? É o estado técnico das viaturas? O que é que está na base do maior número? Se formos segmentar, se formos escalonar, o que é que está no topo? Safeca, nós no sistema rodoviário estamos a falar de 3 elementos preponderantes. O homem, a via e o veículo. Esses 3 elementos compõem o sistema rodoviário. Estudos estão comprovados de que o homem é o fator predominante dos acidentes de viação que ocorrem na via pública, com 95% de percentagem de acidente. Portanto, 2% que são atribuídos à via e 3% que é atribuído ao fator mau estado do veículo. Portanto, o homem é o protagonista principal. Dentre esses 3 elementos, o homem é o único biopsicossocial, Safeca. O homem é bio porque tem vida, não é social porque convive em sociedade, não é? E psico porque pensa. Portanto, o homem tem a capacidade de avaliar se o seu veículo de facto lhe oferece condições de segurança para poder colocar em circulação na via pública. Esse mesmo homem que também é o condutor e aparece também como peão. Esse homem tem a capacidade também, por exemplo, todo e qualquer condutor, antes de sair da sua casa, deve ver o nível do óleo, deve ver se o radiador contém água suficiente para poder, os pneus estão devidamente calibrados para efetivamente colocar o veículo a circular. Mas muitas das vezes o homem não faz isso. Resultado disso são situações que ocorrem na via pública, pneus estoura, veículos que capotam e o número elevado de acidentes, de mortes que infelizmente acontecem nas nossas estradas. Portanto, é esse mesmo homem também que tem a capacidade de avaliar se a via pública lhe oferece
oferece boas condições de circulação. Repare, se a via pública, por mais que tenha um sinal que lhe permita circular a 60 km por hora, Safeca, se a via pública não está, a estrada, passo aqui o termo, se não estiver em condições, esse homem tem a capacidade de reduzir a velocidade. Por mais que a sinalização lhe permita circular na velocidade de 60 km por hora ou até acima disso. Mas o facto dele ver que a via pública, a estrada, não lhe oferece condições de segurança, deve sim reduzir a velocidade, deve sim andar com precaução no sentido de evitar acidente. Portanto, a culpa toda, Safeca, é atribuída ao fator homem. O homem pode evitar os acidentes. Estamos a morrer bastante na via pública. As pessoas fazem das estradas um campo de batalha mortal. Portanto, as pessoas não têm noção de quantas pessoas morrem por dia nas nossas estradas do país. Portanto, isso pode ser evitado. O homem que, por exemplo, hoje, sexta-feira, sai para um convívio, mas ainda assim quer pisar, quer conduzir embriagado, quer pegar o volante. Safeca, não é possível. Um indivíduo que está embriagado não consegue ter o controle do seu veículo. O tempo de reação, repare que o tempo de reação é de apenas 1 segundo. O que é o tempo de reação? O tempo que decorre entre a ação motora, não é? A ação motora, ou melhor, a visão e a ação motora. Quer dizer, é o tempo que você tem contato com o obstáculo e decide então pisar ao travão. É de apenas 1 segundo. Agora imagina para alguém que está embriagado. O acidente é inevitável. Acaba ocorrendo. E nós estamos sempre aqui a dizer que há muitas pessoas a morrerem nas estradas. Esses acidentes têm causado muitos estragos na vida social de muitas pessoas. Nós temos jovens hoje que são órfãos, Safeca. São órfãos por imprudência de um indivíduo que decidiu conduzir embriagado. Nós temos jovens hoje que vivem sem os seus pais porque um indivíduo decidiu sair de Benguela de Luanda para Benguela em menos de 2, 3 horas. É absurdo. Não, as pessoas... Subinspetor, uma outra questão que eu queria fazer, e a última para este caso, em relação às pedonais. Um tema que temos abordado ao longo da semana, de forma intensa, é a insistência de peões num atravessamento das vias, né, mesmo por baixo de pedonais. Neste sentido, qual tem sido o posicionamento da polícia? Safeca, boa pergunta, e nas medidas que me fez, a pergunta que me fez anteriormente relativamente às medidas gizadas pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, uma delas é esta. O peão, nós estamos agora com uma nova lei da contraordenação, em que os sistemas da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária serão interligados com outros serviços públicos. Ou seja, o peão que não atravessar numa passadeira poderá ser multado. Aliás, o Código de Estrada já prevê multa para esse tipo de situação. É uma infração do Código de Estrada. Portanto, nós, felizmente, nessas medidas que estão a ser gizadas agora, qualquer peão que atravessar fora da passadeira será multado. E o que é que vai acontecer de facto? Porque se calhar as pessoas perguntam, vai ser multada como? O que é que vai se reter? Naturalmente que o bilhete de identidade não se retém, não se prende, mas vai-se fazer o quê? O polícia vai ter a amabilidade de interpelar o cidadão, tirar o número do bilhete, o nome completo e lançarmos isso no Sistema Nacional de Registro e Cadastro do Condutor, aonde esse cidadão, se um dia ele não pagar a multa, quando for, por exemplo, ao banco levantar o seu dinheiro, vão lhe dizer, olha, tu tens uma multa de trânsito, deves ir pagar porque não podes levantar. Se querer sair do país, não vai poder sair do país porque logo na imigração será impedido de sair do país porque tem uma multa de trânsito. Portanto, são medidas que a Direção de Trânsito tem estado a implementar e daqui a dias teremos efeitos relativamente a essas medidas. Subinspetor Carlos Massoche, foi um enorme prazer tê-lo aqui. Nós esperamos muito, sinceramente, que esta medida que acaba de anunciar aqui seja implementada o mais depressa possível, porque é também um dos motivos de atropelamentos, dos grandes números de atropelamentos que ainda assistimos, principalmente aqui na capital do país. Obrigado por estar conosco, a TPA agradece. Nós agradecemos, continuação do bom trabalho. Muito obrigado, estamos juntos. Vamos à província do Kwanza Norte. No Kwanza Norte, cidadãos invadiram o Hospital Geral em construção
naquela localidade. Na Quirima do Meio, está a ser construída a maior unidade sanitária de toda a história da província do Kwanza Norte. O Hospital Geral terá capacidade para 200 camas. Uma estrutura bonita. Mas parece que nem todo mundo está satisfeito com isso. Porque afinal já começaram as vandalizações ao lugar. 4 indivíduos foram detidos pela Polícia Nacional por supostamente estarem envolvidos no roubo de material de construção da unidade. Acompanhe a reportagem. Santos Bunga está a ser acusado de ser líder de um grupo de jovens que furtaram materiais diversos na maior unidade sanitária em construção no município de Cazengo. Na verdade, nós temos verificados há algum tempo para cá já roubos, né, em obra. Desaparecem materiais como cerâmicos, pladur, cimento cola e o próprio cimento Portland, que é o mais usado. E depois de verificarmos isso, fomos alertando as instâncias superiores, que são o SIC e a polícia. A Polícia de Investigação Criminal conseguiu impedir a venda destes meios nos mercados informais de Ndalatando. Os seguranças, não compactuando com esta ação, comunicaram à direção da AC Angola, que prontamente endereçou a denúncia aos operativos serviços de investigação criminal, que aqui hoje, depois de um trabalho, foi possível então deter estes mesmos indivíduos. O SIC no Kwanza Norte apresentou igualmente 4 jovens implicados em crimes diversos. Com as idades compreendidas dos 22 aos 35 anos de idade, envolvidos em crimes de roubos de botija e TV plasmas de 42 polegadas, que também a seu tempo serão entregues ao Ministério Público para os trâmites subsequentes. Recorda-se que as obras de construção do maior hospital da província do Kwanza Norte tiveram início em 2022. Pois é, uma unidade sanitária em construção, investimento, um investimento tão alto. E já existem esses indivíduos que se dedicam a furtar o material de construção. Mas onde é que se quer chegar? Parece que o desenvolvimento não agrada a todos. Os doutores Alcântara Costa e Agostinho Casa Grande já estão aqui. Simpáticos aos nossos tempos. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Esperamos que esta sexta-feira seja o prenúncio de um final de semana agradável. Claramente. À altura dos senhores. Claramente. Amanhã é dia 1 de junho, não é? Exatamente. Temos que nos prepararmos para abraçar as crianças. Amanhã voltamos a ser crianças ou assistimos Não temos melhor? estado a ter bastante tempo para conversar com os meninos. Amanhã há que passear um pouco com elas. Que assim seja, que assim seja. Vamos então a este facto no Kwanza Norte. Temos aqui este investimento do governo angolano, todavia já começou a vandalização. Safeca, esses tipos de crimes, sempre dissemos que para poder reduzi-los precisamos de começar a tomar medidas sérias. E sempre dissemos, República de Angola, muitos sociopatas interessados no ter, à velocidade febril, e vão cometendo crimes de furto e roubo. Pessoas com alguma paranoia estão todos profundamente focados no lucro fácil. Esta pretensão ao lucro fácil está a provocar que muita gente, muitos dos nossos jovens, ouvimos ali 22 anos a 35. Essa idade que qualquer país precisa da sua juventude
para coisas boas, nós estamos a fazer o contrário. Vamos pensar que é muita fome. Não, não é assim. Esta não é verdade. Há fome, sim, senhora, mas os cidadãos têm que ter espírito patriótico. O Estado gasta dinheiro para a construção dessas obras todas. E depois, um jovem, aquele que se chama futuro da nação, vai ali praticar esses atos de furtos. Isto não podemos compreender de maneira nenhuma. Por isso que vamos dizendo, as penas dos furtos e mesmo os roubos, o roubo é um crime gravíssimo. O furto qualificado e o furto simples são alguns crimes que chamam de bagatelares. Mas precisamos de reforçar as penas, porque a pena aplicada a um indivíduo tem o poder dissuador. Ele saberá, me vão aplicar 30 anos, não vou roubar. É melhor arregaçar as mangas para encontrar um emprego, para ver se possa sobreviver. Senão, desta maneira, é muito complicado. Doutor Agostinho, assim não chegamos lá. Não. Se um hospital que está em construção já começa a ser saqueado, não chegamos lá de forma alguma. Claramente que não, Lucas Safecas, e aquilo que eu gosto de começar a minha abordagem, me sinto confortável aqui, se recorremos em casa, está em 2 de Samuel, que fala assim, obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, aqui traz uma questão do ponto de vista social, que é bom a gente obedecer a regra do ponto de vista de convivência, para que depois não venha um sacrifício, que é a cadeia. Então, vou ter que recorrer a um dos grandes pensadores, que é Sócrates. Sócrates fala a questão de conhecer a si mesmo e o teu papel dentro da sociedade. O grave problema que nós temos do ponto de vista social é que não conhecer o nosso papel dentro da sociedade. E quando o indivíduo não conhece o seu papel social, aqui Clarice Lispector vai dizer o seguinte, o essencial é invisível aos nossos olhos. É essencial que o Estado crie condições de saúde, mas é invisível ao olho de quem está a roubar. É essencial que a vida humana deve ser preservada, ou preservado, mas isso é invisível aos olhos de quem está a roubar, porque ele acha que isso não é importante. Precisamos começar a reeducar cada cidadão que pertence a esse país. Entender que o Estado, quando gasta dinheiro para criar hospitais, tem como pressuposto básico garantir a vida humana e a saúde humana, reduzir a taxa de mortalidade e conseguir atender em tempo integral os seus populares. Aqui o problema é que tipo de comportamento nós queremos trazer para um país como Angola e até que ponto nós queremos chegar num país como Angola. Vê, é um jovem que amanhã vai ser ele apontar dedo ao Estado ou ao governo. O governo não faz, o governo não fez. Infelizmente, temos uma geração completamente com um pensamento muito medíocre. Estamos mais voltados a destruir do que construir. Aqui no nosso país, o que torna moda é que é futilidade. O roubo é futilidade. Em nada quem rouba agrega valor ao Estado. Vamos ser honestos. Pelo contrário, o Estado perde, mantendo esse camarada preso, porque gasta alimento e elementos necessários para manter aquele camarada em vida. Precisamos refletir aquilo que Sócrates fala. Conheça a ti mesmo. Saiba o teu real valor e procura o teu real valor e seja um indivíduo do bem. Porque a sociedade que nós queremos construir não começa em Portugal, não começa na Alemanha, começa com a mudança de consciência, que dizia um grande africano, Kwame Nkrumah, os africanos devem ser Deus de si mesmo. Para mudar a África, não precisamos olhar para a Europa, é olhar para nós mesmos. Dito para aqui, para mudar Angola, não é olhar para a Europa, nem para Portugal, nem para a Alemanha, é olhar para cada angolano e cada angolano sentir-se como parte desse país, com um dever patriótico, social, moral para o bem-estar de uma Angola. Já volto aos senhores. Agora, prestem atenção à história que se segue. Facto para dizer, cuidado com a caridade. Um cidadão, na via expressa, a vir no seu carrinho, avista um deficiente físico. Um homem de muletas. E este cidadão, na viatura, pensa, bem, vou dar boleia a este homem. Este homem, coitado, que está sem uma perna, precisa de boleia. Vou dar boleia ao homem. E então, para a viatura. E lá vem o deficiente, que sobe para a viatura, agradece, mas tenho mais 2 amigos. Ah, mais 2 amigos? Sim, então podem vir os 2 amigos também. E lá estão os 2 amigos
que entram para a viatura. Não é que o deficiente era um ladrão. Acompanhe a história. O índice de criminalidade na cidade de Luanda, sobretudo no que toca ao furto de viaturas, assalto em residências e na via pública, começa a tomar contornos assustadores para os cidadãos do bem. Mas como o crime não compensa, o SIC desenvolveu várias ações operativas que resultou na detenção de 17 cidadãos implicados em crimes diversos. O que acontecia aos roubos de residências de viaturas, nós sabemos que alguns cidadãos, ao saírem dos seus locais de trabalho, se dedicam à prática de táxi particular também, e esses se faziam passar por elementos passageiros, muito obrigado, e adentravam as viaturas e no percurso, normalmente Sequel, Fubo e outros, imobilizavam o motorista e aí tomavam posse do veículo, né? Quanto aos roubos na via pública, eram muito mais destacados nos bairros Taçapu 1 e 2, Palanca 1 e 2, Capolo 1 e 2 também, bem como o bairro Rasta, onde estes, por roubos de esticão, surpreendiam os cidadãos e roubavam os seus meios. Na tentativa de fazer uma boa ação, estes dois jovens que não querem ser identificados viram as suas viaturas roubadas. Vi um deficiente, estava a pedir boleia, então parei. Nisso subiram mais 3 pessoas, para além do deficiente, e no percurso da Vila de Viana para Cacoaco, no desvio do Sequel, foi quando eles anunciaram o assalto. Quem vê caras não vê corações, então muitas das vezes, no sentido das pessoas quererem ajudar, no meio dessas pessoas mais necessitadas há sempre algumas pessoas que são malfeitoras. Me tiraram do volante, o deficiente, que é um dos marginais, que é um dos líderes, ficou a conduzir a minha viatura, me fitacolaram nos braços, nos pés e na boca. Só pedia que não me matassem. Ficavam a fazer ligações, falavam com a senhora e falavam também com o senhor, e supostamente é a pessoa que tira GPS nas viaturas. E eles perguntaram se a viatura tem GPS. Eu disse sim, para ser sincero, tem GPS. Ainda assustada, esta senhora, que prefere preservar a sua identidade, viu a sua residência assaltada por 7 cidadãos. Dia 20, na minha residência, entraram 7 homens armados pela janela, levaram a roupa da minha bebê, a viatura do meu irmão. Eles vinham com TPA para ver se os cartões tinham ou não dinheiro. 50 mil no cartão do meu irmão, 80 mil que era do dízimo. Nos maltrataram e antes de sair amarraram-nos. No decorrer das suas ações, o SIC recuperou viaturas e outros meios. Nós estamos a trabalhar de modo a termos resultados como estes, né? Daí a apreensão dessas 4 viaturas, 5 armas de fogo, 2 TV plasmas, 3 botijas de gás butano, 2 telemóveis, 3 computadores e outros. Os detidos já foram presentes ao juiz de garantia para responderem sobre os atos criminosos. Pois é, cuidado com a caridade. Cuidado com a caridade. Já contamos aqui história de mulheres que ficam na via expressa. Boleia, boleia. E depois passa a pasta. Agora também, cada um aqui se utiliza de uma artimanha. Safeca. O angolano, do ponto de vista cultural e antropológico, é bastante empático para com os outros. O angolano tem aquele caráter antropológico de querer ajudar sempre o outro. Hombridade. Oferece sempre o seu ombro para quem precisa. O grande problema aqui é esses novos modus operandi que estão a assustar toda a gente. Nós todos a andar numa viatura sozinho depois de vir da Mutamba cansadinho. Encontra alguém na paragem, muitas vezes gostamos de dar boleia. Por que andar sozinho?
deixa andar com aquele senhor ali para irmos conversando. Exatamente. Esta é a hombridade do angolano. E agora o indivíduo aqui está com dores. Não. Isto ali, ele é perito em mitomania. É um autêntico mentiroso. Mentiroso compulsivo. Agora está ali de vilão. A condoer-se para se pensar que alguma... Mas ninguém lhe tem pena, porque ele tem estado a servir, na verdade, como mula da delinquência. A partir do momento em que ele entra em conluio com a gente, com a outra gente, e ele serve-se de isca para os indivíduos que vêm ali, ninguém lhe quer sentir pena. Vamos tomar isto como uma dor falsa. Está ali a fabular, está a mentir, não pode. Então aqui, como dizíamos, eu pelo menos, vou-lhe ser sincero, não tenho pena dele, tenho imensa pena do bom ato que o senhor que deu a boleia praticou. Este é o ato que me convence, que me toca lá na alma, mas entretanto, a mitomania e a engenharia que ele está aqui a fazer, eu vou classificá-la de uma mentira pura para querer merecer perdão. Mas ninguém lhe vai perdoar, a justiça lhe vai tomar conta. Doutor Agostinho, o nosso tecido social, hoje estamos proibidos até de ser condescendentes, estamos proibidos de encontrar um deficiente na rua e darmos boleia, estamos proibidos de encontrar uma mulher na rua e darmos boleia. Doutor Agostinho, o nosso tecido social. Infelizmente, aquilo que é o nosso direito constitucional africano, onde temos os hábitos e costumes, e nós somos um povo extremamente amigo, extremamente aconchegante, e preocupa-nos porque fica a ideia de que o amor e a empatia social vai se perdendo. Depois dessa peça, claramente que há quem está em casa poderá refletir em função da suposta boleia. Mas aqui eu digo sempre assim, se queremos ser excelentes no que fizemos, temos que ter a ideia fundamental de que é onde queremos chegar. O problema é, a apetite e a vontade de querer ser grande nos faz andar em caminhos que não são virtuosos. Socialmente falando, nós como angolanos somos um povo com muita união, muito respeitoso. Mas infelizmente, fruto das apetites não controladas de um grupo, vai esfriando este amor social. Este amor pela qual eu acho que fazer o bem, e penso no meu rácio, que o camarada que deu a boleia sentiu, já era noite, se calhar já era tarde, deficiente, por que não ajudar? Mas olha a técnica que ele usa, em seguida chama 2 companheiros. O bem é que não houve perda de vida. E o senhor voltou para a sua família, que é a parte feliz. Mas aqui precisamos começar a imacular esse tipo de comportamento. Porque quando nós queremos ter uma vida pela qual não estamos preparados, pela qual não construímos alguma coisa, vamos recorrer a práticas erradas. Digo sempre assim, tudo que se colhe, tudo que se planta, colhe. Infelizmente temos uma geração que não plantou, mas quer colher. Esse é o problema. E se plantou mamão, quero colher banana ou abacate, infelizmente. E se colher abacate, vai olhar na árvore do outro e dizer, como é que o meu deu pequeno, o deu grande, então vou roubar o dele que deu grande. Estamos numa sociedade que, do ponto de vista moral social, está a perder-se, porque a ambição, a vontade de ter uma vida estável, leva a não ter um emprego sustentável. Eu disse, vou repetir, no meu rácio, Lucas Safeca, eu não entendo como é que um pai, eu digo sempre isso, como é que uma mãe dá de comer o seu filho com dinheiro que não requer sacrifício, com dinheiro que não foi licitamente trabalhado. Eu nunca vou entender isso, porque eu acho que uma família é o bem mais sagrado do mundo. Não acho justo você roubar um carro do camarada que sacrificou, vender o carro e depois chegar em casa e dar o dinheiro ao seu filho que é para comer, ou à sua esposa. Isto é o tecido social que está a se perder. Angolanos, temos que libertar a nossa mente. Infelizmente, vou repetir, temos uma consciência completamente distorcida. Temos um país, cada dia que passa, o anormal tornou-se normal. Isso é um pecado grave, Lucas. Doutor Alcântara, aqui 1 minuto para o seu conselho no final de semana. Do ponto de vista da criminalidade, é isto que sempre dissemos. Antes de sair de casa, é melhor que fique preparado, que vou encontrar vários obstáculos.
não leve meios tão importantes